Mas ela sabe que se ele não está se abrindo, não é porque ele não confia nela. Não é porque ele tá em dúvida. É porque ele precisa passar por isso. Olha que lindo. E essa disposição em poupá-la. Ainda que ele não pudesse poupá-la, mas Totalmente. o máximo que ele podia fazer para poupar a família de toda aquela guerra que ele estava enfrentando, ele fazia. E eu acredito que um homem, né, que realmente ele se coloca no papel de homem dentro da família, é sobre isso. É sobre, às vezes não é tanto sobre coisinhas do dia a dia, mas é sobre na hora dos grandes problemas chegarem, ele falar assim, tá, eu vou segurar a onda aqui o máximo que eu puder para não entornar na minha esposa, nos meus filhos, mas segurar aquela onda no sentido de poupar o outro, né? Sim. Você fala disso, eu fico pensando no Alex, no meu marido, ele é super assim. Tem muita coisa que acontece que eu desculpo pelos outros. A gente sempre brincando, Alex, não te contou? Eu falo, não, ele nunca me conta. Mas ele me poupa muito dessas coisas, assim. E eu sou que nem você, eu sou uma pessoa que eu tomo a frente, eu vou, eu faço. Esses dias eu até mandei pra ele um memezinho no Instagram que tava assim, um menino encontrou uma menina que pode fazer tudo. Mas a menina encontrou um menino que fala, mas deixa que eu te ajudo. Ah, meu sonho! Deixa comigo. Deixo. Tá bom, é pra deixar mesmo? Porque, na verdade, é muito sobre isso, né? Um relacionamento saudável. Não só de Deus, né? Porque existem pessoas que não vão ter a mesma fé que a gente, mas elas vão ter um relacionamento saudável. E é muito sobre isso. É sobre, tipo, eu vou deixar porque ela faz tudo mesmo. Não. Eu sei que você pode. Mas eu vou te ajudar. É muito sobre isso, né? E tem o limite também da mulher deixar essa pessoa tomar a frente. Ela tem um limite de tempo, mas não é nem tempo cronometrado, não. Mas olha, já passou do limite pra você cuidar disso aqui. Você não cuidou ainda, eu vou cuidar. E aí isso vai virando bagagem. E aí vai ficando pesado. E vai ficando pesado pra ela, né? Exatamente. Que ela vai fazendo... Eu tenho a sensação que os homens têm uma dificuldade imensa de cortar o cordão umbilical, de romper. E de sair mesmo de casa. Porque o que eu vivi e o que eu conheço de mulheres maternando seus companheiros é absurdo. Absurdo. Porque o cara sai da casa da mãe, do pai, mas de dentro dele não saiu a coisa de querer ser cuidado pela mãe pro resto da vida. O que tá acontecendo? Homens, melhorem, por favor. Por favor. Melhorem. Fica pesado pra gente. Mas é verdade, porque fica num lugar de filho, não assume o seu papel. Eu acho que hoje em dia, Dani, a gente vive uma grande confusão de papéis. Muito. Na sociedade, Muito. dentro da família. Então, é isso. São homens que se casam, mas querem continuar sendo filhos e se tornam filhos das suas esposas, ou continuam sendo filhos das suas mães, e aí gera um problema com as suas esposas. Problema, exato. Não é? Exato. E aí, ele não assume o seu papel de homem dentro de casa e, consequentemente, a mulher não consegue assumir o papel dela, porque ela tem que ter o dela e o dele. Então, a partir do momento que você assumiu aquela união, né? É uma coisa que pra mim é tão óbvio, porque eu vivi isso dentro de casa, eu contei tudo. Então, assim, o que você acha? O que vamos fazer? O que eu vivi de relacionamento, eu vou ver o que a minha mãe acha. Vou perguntar pra minha mãe o que ela acha. Vou perguntar pro meu pai o que ele acha. Ô, amiguinho. Você já é adulto, só pra te lembrar. Nós somos aqui uma família. Então Vamos a gente aqui decide. conversar e a gente decide aqui o que a gente vai fazer. Porque passou. Vocês devem saber muito mais que eu aquela frase do quando você deixa a sua casa, você e a sua esposa se tornam uma só carne. Qual a parte dessa passagem eles não entenderam? É engraçado, porque tá Tem escrito... mulher também que faz isso, tá, gente? A gente tá generalizando porque são 3 mulheres aqui falando sobre relacionamentos com homens. Se vocês quiserem falar sobre mulheres, tem um podcast de homens. Exatamente. Mas é exatamente isso. E fala exatamente, deixai
o homem, o seu pai e a sua mãe se unam à sua mulher e aí se tornarão uma só carne. Mentira! Que a passagem é assim. O homem. Porque até Deus, ele já sabe. Surpresa, chocada. Tá, vai. Não, mas é porque Deus, ele já sabe exatamente isso, que é o homem que tem essa dificuldade de deixar a sua casa para se unir à sua mulher e se tornarão uma só carne. E ele precisa se tornar a cabeça daquela casa. Como que ele vai se tornar a cabeça se ele continua preso? Porque aí o cabeça, teoricamente, da casa é o pai dele. Uau! Então ele precisa realmente, pro homem, ele precisa realmente cortar esse laço. E aqui a gente não tá falando de abandonar, pai, nada extremo. Pelo amor de Deus. Mas é de fato assumir o seu papel. Como que ele vai assumir o papel se ele não deixou o papel que ele tinha antes? De filho. Não dá. Não vai dar certo. E aí isso gera consequências que vão se perpetuando. Porque aí ele não assume seu papel de homem, a esposa fica sobrecarregada, vem os filhos. Aí vamos falar então com as mulheres, então. Mulheres que estão criando meninos. Queridas. Isso é responsabilidade Preparem grande. os seus filhos para isso. Porque se vocês não cortarem esse cordão umbilical, eles também não vão. Então a gente que já tem um pouco mais dessa experiência, que a gente sabe que um homem precisa assumir a postura de homem, vamos ensinar isso para esses meninos, então? Porque se a mãe desse homem não tiver essa postura também, se ela continuar maternando o cara depois dos seus 20, 30, 40 anos, ele não vai sair dali. Ele não vai conseguir romper, porque ele vai se sentir o quê? Culpado, tô deixando minha mãe. Não, ainda a gente não tá falando sobre deixar a mãe. Não. Gente, a minha sogra, a minha sogra é ótima. A nossa sogra, ela é uma mãe pra gente. Ai, que lindo. Graças a Deus. Ela é uma sogra muito sábia. Muito. Ai, que muito bom. sábia. Ela é uma referência mesmo de sogra, porque eu vou dar um exemplo aqui. Ela nunca entrou na minha casa pra ir lá reparar nada. Eu falar, ai, não tá cuidando bem do meu filho. Nunca fez isso. Mas quando eu me casei, eu não sabia fazer, gente, nada. Vamos ser bem sinceros. Há quantos anos você tá casada? Ih, Jesus. Eu tenho 15 e você vai fazer 13. 13, né? Uau! Pessoa com as contas aqui. Mas eu subtraio, eu só sei a minha e subtraio a sua. Ótimo, excelente. Mas eu não sabia, porque apesar da minha mãe, enfim, fazer tudo dentro de casa, é diferente quando a responsabilidade é sua, né? Quando a casa é sua. E aí, quando eu me casei, eu não sabia fazer as coisas em casa e realmente ficava totalmente perdida. E eu lembro que a minha sogra, ela foi tão carinhosa que ela fez um caderninho, eu guardo até hoje. Ai, que bonitinho. Mas, Dona Rose, Ela fez um caderninho. E a treta, também, que é a treta de família. Botando a sogra. É porque você já devia saber fazer Tudo bem bem, mais do que tudo eu. bem, tudo Aquilo que a gente tava falando aqui Eu antes acho de que começar. ninguém esperava muito de Não. mim, nem eu mesma. Porque, gente, pensa numa pessoa que sabia fazer nada. Era nada. E aí, e era muito ruinzinha mesmo nessa época. Muito ruim, meu pai. É porque a Débora hoje cozinha bem pra caramba. Não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, nada. E aí, ela fez um caderninho que eu guardo até hoje, eu tenho até hoje as páginas, porque essas coisas, elas mexem muito comigo. E aí, ela cortou de revista e colou, tipo assim, as blusas coloridas. Aí colocou blusas coloridas. Você lava assim, assim, assado. Não sei o que, não sei o que. Mas com todo carinho. Você tem noção de que ela poderia ter só chegado na minha casa e falado assim, nossa, que bagunça, hein? Nossa, essa pilha de roupa Claro que aqui. eu tenho. Olha, misturou, as blusas do meu filho estão manchadas. Você não separou a roupa dentro do você jogou tudo dentro da máquina. Olha, isso daqui não tá legal. Que costuma essa ser o comida padrão, aqui, o que ele tá comendo? Meu filho tá engordando. Ou pior do que isso, tem as que falam pro filho. Pior ela não tá cuidando ainda, bem da que sua aí camisa. cria um problema. Ela não tá cuidando bem da sua comida. Pior você tá ainda. engordando, você tá emagrecendo, você tá passando fome. Essa mulher não é pra você. Vocês estão comendo... Gente, eu já recebi minha sogra na minha casa. Que era minha avó, tá? Com Minha avó era lasanha assim. congelada. Micro-ondas. Então, assim, porque eu não sabia. E ela em nenhum momento chegou pra mim e falou, nossa, é isso que vocês comem lasanha? Não. Ela sabia que era a tua evolução, que era o que você poderia naquela hora. Exatamente. Isso e é ela lindo. foi cuidando, como a Simone falou, como uma mãe. Ela foi gentilmente... Ah, eu gosto de preparar assim. Tá gostoso? Ah, você comeu, achou gostoso? Eu preparo assim.
Ai, gente. Ah, trouxe aqui pra você. Ah, legal. Ah, que bom que você gostou. Você quer vir almoçar na minha casa? Olha só. a roupa é assim, aqui a diquinha aqui, ó. Eu faço assim, olha aqui como é que eu faço. Eu fui aprendendo, ao invés de ter uma briga, uma luta ali, que já tem, tá? Porque quando a gente casa, não tô falando aqui que foi tudo maravilhoso. Eu tive também, a gente teve que se adaptar à família dele. Claro! Normal. Só que foi bem mais fácil porque eram pessoas sábias. Não, e a gente fala muito de rivalidade feminina entre, vamos assim dizer, poderíamos falar entre rivalidade feminina entre cunhadas, entre amigas, mas a gente esquece de uma rivalidade feminina que é de nora e sogra, que não deveria existir. Eu sempre tive muita sorte. Que bom. Graças a Deus. Eu sempre tive muita sorte. Isso é muito bom, né? Quando a gente vê que... Porque foi o que você falou sobre padrões, né? O podcast antes do podcast. Sobre padrões. E a gente fala que não é o normal. Eu conheço muitas pessoas que têm uma rivalidade muito grande com sogra. E eu falo, gente, não compra essa briga. Não compra essa briga. Se ela tiver... Deixa brigar sozinha. Uma porque eu falo, né? É mãe do meu marido. Então, assim, gente, que sorte que a gente teve. A nossa sogra realmente, assim, é muito sábia. Mas eu falo, se acontecesse de o contrário, eu não compro essa briga. Não vou comprar. Porque é mãe do meu marido. Então, assim, eu não ia gostar que ele fizesse isso comigo. Comprasse briga com a minha mãe. Sim. Porque aí ia ficar feia a história. Então, eu também não posso comprar briga ao contrário. Mas a gente também tem que falar para as sogras, do mesmo jeito que ensinem seus filhos. Por favor, mulheres, ensinem seus filhos pequenos a serem homens. A serem homens. E a nossa sogra, ela fez isso com os meninos também. O nosso sogro, ele sempre foi muito firme com os meninos. Ele meu Deus, parabéns. Parabéns. Não criou meninos, criou homens. Ele sempre falou, eu preparo os meus filhos para a vida, para serem homens. As mulheres também precisam... eu tive uma sogra ruim, eu vou ser também. Não. Não seja essa pessoa. Melhore. Melhore, mulher, melhor. Mulher, melhor. Mulher, sabe, porque a gente fala, a nossa sogra é uma segunda mãe. Tem uma filha. É muito melhor você não criar uma rivalidade com uma outra mulher. Ao invés de perder um filho, você ganha uma filha. Eu acho que é uma mecânica, né? Todo mundo tem que fazer parte dessa engrenagem, né? Todos ali com o coração aberto para que isso aconteça. E assim, às vezes, eu tive uma sogra péssima, eu vou ser assim também. Mas às vezes não é nem consciente. Sim, verdade. Às vezes foi o que aquela pessoa aprendeu a ser como sogra e ela vai replicar. Então, você que tá em casa... Pera, como é que eu tô agindo? O que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo essa pessoa passar pelo que eu passei? Ou pelo que fulano passou? Porque conta a história do que passou com a sogra. Então, eu acho que se colocar numa coisa de autoanálise mesmo, de empatia, que era o que a gente estava falando aqui, para que você não seja uma pessoa ruim na vida do outro. Porque, no final das contas, é sobre isso. Não vou ser uma pessoa ruim para outra pessoa. Então, a manutenção horária é pra gente também. Não é só com o outro. O que eu tô fazendo aqui? Será que eu fiz isso e não bateu legal? E eu acho que, gente, diálogo. Não deixa a coisa virar uma bola de neve dentro de você e você não ter a menor condição de falar depois e vira uma bomba atômica. Que quando explode é irreparável. É irreparável. E muita gente fica perdida ao redor, falando, gente, mas eu já vivi isso algumas vezes. Então, conversa, explica. Eu já fui a bomba, tá? Eu já fui a bomba atômica. Eu já fui. E quando eu explodi, a pessoa ficou completamente perdida. Mas eu expliquei. Falei, eu explodi aqui porque faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Por que você não falou? Porque eu tentei falar algumas vezes e você me ignorou. Então, eu guardei pra mim e fui trabalhar na terapia. Só que agora eu não aguento mais. Acabou. Aquela pessoa foi pega de surpresa? Não, totalmente. Mas ela não me ouviu. Se ela tivesse me escutado, se aquela pessoa tivesse me escutado, não teria virado uma bomba atômica. Teria sido uma engrenagem. A gente ia conseguir funcionar desse jeito. Então, hoje nos meus relacionamentos, assim, é sempre tudo. Vamos falar. Não tô feliz aqui. Eu tô chateada por isso, isso e isso. Ou, tô chateada não sei por quê. Preciso filtrar. Me dá 5 minutos. Aí, eu acho que
É relação humana, não vai ser perfeito, mas eu acho que a empatia e a comunicação não podem faltar numa relação. Essa honestidade, né? Essa sinceridade de você chegar e ser sincero com o outro, porque eu acho que muitos relacionamentos se degradam, e não só de um relacionamento entre um casal, mas entre qualquer outra esfera de relacionamento se destroem por essa falta de sinceridade, essa falta de honestidade de chegar e falar, como você disse, poxa, eu não gostei disso. Às vezes é melhor do que ficar implodindo ali, guardando e depois virar esse vulcão que acaba explodindo, porque nós somos seres humanos e isso vai fazendo mal pra gente também. Quando vai guardando muita coisa, aquilo vai fazendo mal pra gente. Eu falo pra Débora, eu fico brincando, a gente adora falar sobre temperamentos, né? Eu sou melancólica. E a cabeça do melancólico é... Ai, tem isso, né? Depois eu queria que você me explicasse. Cabeça de melancólico é uma loucura. E aí eu falo pra ela que essa coisa de filtrar, eu faço isso. Eu aprendi depois que eu casei. Aí eu comecei com meu marido a fazer o teste com meu marido. E eu faço agora com qualquer pessoa. Toda vez que eu estou... E eu falo pra todos os melancólicos, toda vez que eu conheço um, eu falo, gente, faça isso, é a melhor coisa do mundo. Toda vez que acontece alguma coisa que me machuca, ou que eu me sinta ferida, ou me sinta, enfim, chateada, que aí o melancólico, a cabeça dele... sim, supera qualquer loucura da vida. Eu acho que eu devo ser melancólica. eu pego o meu celular e eu digito, tudo que eu tô sentindo. Tudo, eu toda faço a explosão. Eita, aí ó, o encontro de melancólicos. Aí faz. Eu faço a mesma coisa, eu escrevo tudo pra depois eu ver. Não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, Isso, isso aqui não precisa. exatamente. Gente, isso é muito bom, porque você consegue falar assim, nossa, eu tava meio maluca nessa hora aqui. Eu acho que não foi tudo isso, assim, filtrando agora. Gente, isso é muito bom, é um exercício maravilhoso. E aí eu ia falar, gente, é muito legal você fazer isso, porque quando você começa... numa relação, às vezes se chateia, ou seja numa amizade, na família. O que for. O que for. Gente, é muito bom, porque você consegue filtrar o sentimento. Então, quando você lê, depois de algumas horas, ou no dia seguinte, né? Fui dormir, no dia seguinte eu vou ler. Eu falo, não, isso aqui realmente fica. Não, mas essa palavra aqui tá meio pesada. Eu posso trocar por esse outro sentimento. E é muito bom, porque você consegue... filtrar, você ter o seu próprio filtro. E é muito legal de fazer isso, porque você vê qual é o sentimento real daquela situação. Foi o que você falou, eu tô chateada por alguma coisa, não sei pelo quê. Eu preciso filtrar. Porque, além de tudo, você tá lidando com uma pessoa que tem um histórico, tem uma vivência. Sim, né? sim. Eu, por exemplo, eu tenho 38 anos. Gente, o tanto de coisa que eu já vivi nessa vida. Então, talvez aquela frase que aquela pessoa me disse... não é que bateu em mim diretamente, mas bateu em alguma coisa que tá ali atrás do que eu vivi. Aquela pessoa não tem culpa, mas ela tem responsabilidade de cuidar disso. De olhar e falar, opa, pera. Então quer dizer que quando eu falo assim com você, bate lá? Então vamos aqui para que eu nunca mais acesse esse lugar em você. Porque você não consegue desfazer o que a pessoa foi a vida toda. Sim, não. Porque senão você se anula. E aí você vira qualquer coisa. E não, existe uma bagagem que tem que ser honrada. Porque se eu cheguei até aqui, se eu conseguir chegar até aqui, é porque toda a minha estrada, torta ou não, me trouxe até aqui. Então vamos respeitar a estrada um do outro, né? Isso te dói porque no seu relacionamento anterior você ouvia isso? Não falo mais. Sim. Acabou. Acho que responsabilidade... não é uma coisa do tipo, mas não fui eu que fiz isso. Não. Cara, eu sinto muito por você ter vivido isso. Eu não vou mais fazer isso. Bota o pezinho pra trás e tá tudo certo. Eu acho que empatia. É exatamente isso. E eu acho que nada fala mais sobre empatia do que o evangelho. Porque o cristianismo, né, fala na palavra de Deus que o principal mandamento e que se resume em todos os mandamentos são nesses dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o resumo do cristianismo, do evangelho é amar a Deus e amar ao outro. E o que a gente está falando aqui é justamente sobre isso, é sobre amar o outro. É sobre falar, poxa, eu não queria que alguém falasse assim comigo, eu não gostaria de ser tratada dessa maneira, então eu não vou tratar o outro dessa maneira, ou eu já fui tratada assim e não foi bom, então eu não vou replicar isso. Exato. Então nada te coloca mais no lugar do outro do que
do que a palavra de Deus, do que você olhar e falar e pensar, eu não vou agir dessa maneira. E a palavra de Deus, ela dá instrução sobre todos os relacionamentos, né? E eu tava até lendo recentemente Colossenses 3, que fala sobre isso, fala sobre esses relacionamentos de modo geral, resume muito bem aqui os nossos principais relacionamentos da vida, né? Que é o casamento, o relacionamento com os filhos e as nossas relações aí até mesmo de trabalho. E eu vou ler aqui uns versos que eu lembrei agora, que é Colossenses 3:18, que diz assim: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E a gente falou um pouco sobre isso, né? Que esse se sujeitar, eu acho que hoje em dia tem uma grande, como que eu posso dizer, oposição a essa palavra bíblica que é de se sujeitar, de se submeter. Porque eu acho que as pessoas não entendem bem o que é a submissão. A submissão é como a gente tá falando aqui, não é você se anular, não é uma obediência, mas Eu enxergo a submissão muito mais como um homem que assumiu seu papel de homem, ele te deixa tão segura, te deixa tão tranquila, que você consegue se submeter, você tá tranquila com as decisões que ele vai tomar. É como você falou de Mordecai. Ela sabia que as decisões que ele ia tomar, ou que aquilo que ele iria fazer, estavam baseados no que ele tinha com Deus. Então, assim, aquilo que ele iria fazer beneficiaria a família. Na verdade, você tá tranquila sabendo que aquela pessoa que tá ali, o que ele quer é o bem para a família, então você não precisa ficar preocupada, você sabe que assim, bem, eu sei que as decisões que nós tomaremos juntos e que ele irá fazer, aquilo que ele irá executar, sempre será para o bem coletivo. Ele não é uma pessoa egoísta, não é uma pessoa que só quer se beneficiar desse casamento ou dessa família, não, é alguém que quer servir a essa família. Então, quando a mulher encontra um homem que se submete a Deus e que está disposto a servir a família e não ser servido por ela, vai ser natural uma submissão, vai ser natural as duas partes, decisões serem tomadas, né? E eu acho que também a confiança de que opa, tudo bom? Tô gaga. de que aquele homem não vai submeter a esposa ou a família a qualquer situação de risco. Exatamente isso. Porque também é uma submissão. Isso é submeter-se, né? É você saber que aquela pessoa vai tomar as melhores decisões, como a gente se submete às autoridades. Não, e quando a gente fala de submissão, as pessoas elas tiram um pouco do contexto bíblico o que seria submissão. Uma vez até falei que uma tia minha, assim que eu casei, ela falou pra mim, eu não te imagino sendo submissa a um homem. Não, mas por quê? Por eu ser uma pessoa muito assim e tal. Eu falei assim, mas você entendeu a submissão errado. Muito errado. Você entendeu a submissão errada. Submissão não é eu bater cabeça pra tudo que ele falar, ou eu seguir cegamente ele falar. Porque assim, até parece que eu, por falar que sou submissa ao meu marido, se ele mandar me jogar na frente do carro, eu vou me jogar. Não é isso, gente. Né? Porque assim, ou então, e aí quando a gente vai falar assim, porque aí quando você vê alguém falando assim, bela recatada do lar, serve pra passar a roupa do marido e fazer comida. Meu marido, se eu precisar que ele passe uma roupa pra mim, faça comida pra mim, ele vai fazer. Então, ele é submisso Ele é belo recatado do lar. Então, assim, as pessoas entendem a submissão muito errado. E a Débora falou uma coisa muito legal. A mulher, ela não tem medo de ser submissa ao marido porque ela sabe que ele é submisso a Deus. Ele também é submisso a alguém. Ele não sou só eu. Então, se eu também sou submissa a Deus, eu não vou ter medo, porque eu sei que vai estar ali emparelhado. Deus, de alguma forma, não é que a minha vontade vai ser feita, mas eu sei que vai ser pro melhor. Então, a gente não tem medo nessa hora de ser submissa. Nós somos submissos a tantas coisas ruins na vida. Exatamente. Eu acho que se o seu parceiro ou a sua parceira são submissos a coisas ruins, aí é que você tem que começar realmente a repensar tudo. E com a gente também. A gente também se submete a coisas horríveis. Que quando você pode se colocar na submissão de ser bem tratado, bem tratada, é isso, né? Exatamente. Veja assim, tô certa? Sim, tá certa. esse respeito. E aí vem
o que Deus manda aos homens, né? Porque a gente pensa, é submissão. Aí a gente fica todo mundo assim, mas olha o que ele fala para os homens. Vós, maridos, amai as vossas esposas. E esse versículo eu não acho que ele é muito falado, não. Tá bem grifado aqui. Amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Tá escrito. Tá escrito, não, você não pode tá se irritar. Eu posso provar. Pega o livro, mostra assim, fala, tá... Tá escrito, não vos irriteis contra elas, ou seja, o papel do marido é amar a esposa e até em outros trechos da Bíblia fala e se entregar a ela, né? Se entregar como Cristo se entregou pela igreja. Então a responsabilidade do marido é muito maior. Esse benefício de ser o cabeça, na verdade, você é o cabeça porque você vai ser o filtro, você vai se sacrificar, você vai, como a gente falou, não vai permitir que elas sofram o dano, você vai ser um escudo daquela família. O homem, normalmente, ele tem menos emoções do que a gente, né? A mulher, ela tem muito mais sentimento, é muito mais sentimental, normalmente. Sim. Mesmo com toda a bagagem que se tem, a mulher, ela é mais sentimental. O homem, a gente muda de ciclo hormonal todo mês. O homem costuma ser mais racional. Então, eu penso que o caso do homem ser o cabeça é mais por conta da razão. Ele consegue... O Alex, ele sempre... O Alex é muito racional. Meu Deus, como é racional. E aí, toda vez que eu tô desesperada com alguma coisa, eu ligo pra ele. Porque ele vai te trazer a razão. Porque ele vai me trazer a razão. Aí quando ele começa a falar, você é muito razão, eu não quero tanta razão assim. Dá até pra que você me ligou então? Eu fico, droga, é verdade. Mas é por isso, a cabeça, na verdade, é pra você ser razão. No meio do turbilhão de sentimentos, né? Então... É o deixa comigo. Exatamente. É muito mais sobre poupar do que sobre mandar. Anular o outro. Não existe. É muito mais sobre poupar o outro. E continua, fala aqui também sobre os filhos, e eu gostei muito da parte dos filhos, né? Que fala assim, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. E eu achei lindo isso, porque o quanto que aquilo que a gente fala pro outro, e aqui especificamente sobre filhos, né? Quando a gente irrita o outro, esse irritez no sentido, sabe? De ter sempre uma provocação, ou como a gente estava falando aqui, né? Botar um contra o outro. Imagina uma mãe que coloca o marido contra a esposa, sabe? Tudo isso de irritar o filho, de trazer esse peso para ele, leva ao desânimo, para que não percam o ânimo. E é exatamente isso, quando a gente tá vivendo qualquer relacionamento, né, em que tem essa questão ali sobre nós, alguém tá irritado conosco, e aí desconta na gente, ou fala de um jeito que não deveria, e nos machuca, constantemente nos machuca, gente, aquilo vai nos levar ao desânimo, aquilo vai apagando dentro da gente, às vezes até a nossa identidade. Uhum. Total. Não, Total. Você falou isso dos pais. Isso é se submeter, desculpa. Não, imagina. Isso é se submeter, na palavra, na forma ruim de submissão. Uhum. É quando você começa a deixar a sua identidade ser apagada, e não é esse o caso. Não. É porque, voltando a falar das sogras, que não é a nossa, graças a Deus, é mais ou menos sobre isso. Se você olha para uma pessoa, então você enxergou um homem bacana, poxa vida, a pessoa tinha que ser assim, poxa, meu filho tá sendo reconhecido como o homem que eu ensinei. Mas aí se você começa a querer fazer picuinha... Ameaça, né? Ameaça. Você tira a identidade de homem e bota a identidade de um menino, uma criança. Sim. Ele deixa de ser homem. Ele não vai evoluir. E aí ele não vê, os homens acabam não vendo que eles estão sendo minados na sua autoridade de decisão de vida. Total. Exatamente, por uma de bobeira, tomar sua vida nas rédeas da situação e assim prosperar, e assim florescer, aí e assim falar, ter não vou deixar nenhum homem mandar no meu filho. Mulher, você tá fazendo isso. Você tá destruindo a identidade do seu filho. Não deixar ninguém mandar nele, mas você tá fazendo. E às vezes isso. É tão sorrateiro. Eu sei disso porque eu vivi isso dentro da minha casa, gente. Minha avó era terrível. Terrível. Uma vez, eu tava dormindo no quarto com meu irmão.
E meu avô estava numa situação muito complicada na UTI. E minha avó estava ficando em casa. E aí a minha mãe acordou e ela estava arrumando as coisas para ir embora. E aí ela perguntou para minha mãe, você acha que eu levo X ou levo Y? Ela falou, eu acho que a senhora não deveria ir. Porque o teu marido está na UTI, a gente não sabe o que pode acontecer com ele a qualquer momento. Aí ela foi conversando com a minha mãe. Nisso, meu pai voltando da padaria. A hora que ela ouviu a chave na porta, ela pegou uma fruteira de vidro, daquelas grossas, antigas, e pá! E começou a gritar com a minha mãe e chorar, dizendo que foi ela que tinha tirado a fruteira e que ela estava desafiando. Qualquer filho nessa situação, qualquer não, mas a maioria, brigaria com a mulher. O meu pai chegou, olhou aquela situação, falou, mãe, vai pro quarto, eu preciso conversar com a minha mulher. E eles conversaram, ficou resolvido, não teve picuinha, meu pai sabe que a minha avó é difícil, meu pai sabe que, sabia, todo mundo foi embora, sabia que a minha avó era difícil, então ele já confiava também na postura da minha mãe, sabendo que a minha mãe jamais jogaria uma fruteira de vidro contra a minha avó. Então é essa cumplicidade, sabe? Essa empatia e esse elo. Uhum. Esse elo que você cria com a outra pessoa, de confiar que aquela pessoa não faria aquilo. Uhum. Eu acho isso lindo. Eu nunca vi. Só vi com meu pai e com a minha mãe. Acho bonito. Sabe, Dani, deixa eu te falar um negócio. Eu ouvi uma coisa, eu até ouvi ontem de novo, e agora me lembrei disso, né? Que quando a gente tem filho, você começa a ter que vigiar tudo, né? Tem que se policiar em tudo. E aí, Alice, no início, quando você começa a introdução alimentar, não quer comer nada, não quer provar nada. Mas aí, eles nascem com um negocinho que já sabe o que eu não quero provar, que é brócolis, aspargos, né? Mas assim, chocolate, sorvete, Imagina. Tem vontade de provar. Tem vontade de colocar tudo na boca. E aí, eu já percebi que se eu quiser comer besteira, eu tenho que me esconder. Pra ela não comer Pra ela não ver, porque se ela me ver comendo aquela besteira, ela vai querer, ela vai pedir. E aí, eu ouvi uma vez um pregador falar a respeito disso, que ele tava falando exatamente sobre isso, que ele tava falando assim, eu não deixo meu filho me ver comer o chocolate, porque vai fazer mal pra ele não vai poder comer, e eu não vou poder dar pra ele. Então, eu não vou deixar ele ver aquilo lindo. Que eu não posso dar pra ele. E ele estava falando sobre isso e ele falou assim, gente, Deus não nos deixa ver nada que ele não tenha a intenção de nos dar. Nossa, é lindo isso. Sabe, Dani, você viu a sua família, você viu o seu pai amar sua mãe até o fim. E Deus não deixou que você visse isso se ele não tivesse a intenção de que você também tivesse esse futuro. É isso aí. O que Deus te deixou ver, você ainda vai receber. Ele tem a intenção de dar, porque um pai não deixa o filho ver se ele não quiser dar. É verdade. E ele deixou que você visse para que você, quando tiver, você vai falar, você obrigada, reconhecer. Meu Deus. Foi o Senhor que me deu isso. É pra eu falar, não, né? Eu ia falar, é melhor, porque a Débora nunca comigo, eu sempre choro. Mas é muito isso mesmo. A gente vai voltar para conversar sobre isso em outro podcast. Tá. É isso aí, sobre você recebendo aquilo que ele deixou você ver. Tem eu sei, o pregador, o Thiago Brunet, que fala isso, né? E o André Fernandes, eu falo dele toda hora agora, ultimamente. Ele fala que o que os olhos não viram, os ouvidos não viram, e o que penetrou no coração humano, que também é uma passagem bíblica, no céu já aconteceu. Então, essa coisa perfeita que Deus já deixou você ver, para que você pudesse ter também, é porque no céu ele já aconteceu. Então, tenha certeza que acontecer na sua vida é questão de tempo. A gente sabe que... E a gente é muito momentista. A gente quer... na hora, logo, né? É esse relacionamento, é nesse relacionamento. Mas do mesmo jeito que a Iona te ensinou a confiar no Mordecai... Em Deus. Em Deus. Isso que eu ia falar. Você precisa trazer isso para a sua vida de confiança em Deus. Se ele te livrou de algo, não era esse. E ele viu que não era.
E ele deixou você escolher, e aí foi o que você falou, Deus ele te dá os caminhos, ele deixa você escolher, mas se você estiver no torto, ele vai te tirar de lá quando você pedir. Mas às vezes um pai não precisa que o filho peça pra ele tirar do perigo. Pra tirar antes que ele caia do penhasco, né? Ele vai, na hora que vê, ele já pega aqui e fala, não vou deixar aqui não, pronto, vou te tirar. E aí o livramento de Deus é sobre isso. O não de Deus também é resposta. É resposta, Dani. Então, se no céu já aconteceu e ele te deixou ver o que iria acontecer, é questão de tempo. É questão de você voltar aqui pra falar, meninas, lembra aquilo que eu falei que era um sonho? Vamos conversar mais um dia. É sobre esse sonho mesmo que eu vim falar. Aconteceu. E às vezes Deus nos traz em lugares, sabe, Dani, justamente para que a gente ouça algo que tá relacionado ao nosso futuro, né? Às vezes a gente só precisa ouvir uma palavra e se apegar a isso e crer e confiar em Deus e falar, sabe, meu Deus, o Senhor só me trouxe aqui para reafirmar aquilo que já tinha dentro de mim, né?